versículo de número 21 do mesmo capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Incline a sua cabeça e vamos fazer uma oração rápida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, fala conosco, ó Deus, por meio da Tua palavra, Senhor, por meio, Senhor, do Teu Espírito Santo. Senhor, acha no meio de nós, em nome de Jesus. Podeis assentar. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer ao pastor amado e ao pastor Jeú por este convite para estar pregando nesta manhã. Neste momento, eu vejo que tem algumas pessoas que são um pouco mais corajosas do que outras. E pastor Jeú foi um homem muito corajoso de nos chamar para estar pregando neste congresso. Queria agradecer também aos meus filhos, o Felipe e a Luísa, que sempre estão do meu lado, porque sabemos que em alguns momentos nós precisamos ficar à parte, se isolar um pouco, fechar a porta do quarto e buscar a Deus. Neste momento, eu falo para minha esposa: fica com meus filhos, fica com eles, enquanto eu busco o Senhor. Queria agradecer também a igreja 303, me ouve toda semana, e estão aqui alguns deles, muita coragem também, mas estão aqui. Eu sei que o Senhor tem algo grande para nós nesta manhã, e eu queria trazer aqui alguma coisa sobre este tema. Foi por você. É difícil pregar. Tendo atrás aqui da gente pastor Amado e os outros pregadores, Marcos Vinícius. É difícil pregar. Mas eu quero dizer aqui para os irmãos que o Senhor deu a bênção para você nesta manhã. No versículo de número 14 que nós lemos, Paulo diz assim: morreu por todos. No versículo de número 15, ele diz assim: ele morreu por todos. E no versículo de número 21, ele diz assim: o fez pecado por nós. Nestes 3 versículos, eu gostaria de destacar nesta manhã uma palavra pequena, mas que tem grande significado para nós. E esta palavra que eu gostaria de destacar nesta manhã é esta palavra que está escrita por. E o tema deste congresso também traz esta palavra: foi por você.
significado. E veremos nesta manhã o grande significado desta palavra porque esta palavra nós podemos alterar ela e colocar ela como no seu lugar. Morreu no lugar de todos. Ele morreu no lugar de todos. Portanto, esta palavra é extremamente importante. Foi por você. Destes 3 versículos, eu gostaria de destacar nesta manhã o versículo de número 21. Porque neste versículo de número 21, aqui está o coração do Evangelho. Este versículo pode ser colocado ao lado de João 3,16, que os irmãos conhecem muito bem. E aqui está o coração do Evangelho de Jesus Cristo. E neste versículo há 3 pessoas sobre as quais precisamos aprender nesta manhã. Aleluia! O versículo diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo. Aleluia! O fez, quem é que fez? Deus. Pecado por nós. A outra pessoa que está aqui é o pecador. Para que nele, Jesus Cristo, fôssemos nós feitos justiça de Deus. Eu quero falar sobre essas 3 pessoas rapidamente. E eu quero começar falando por esta pessoa chamada de pecador. Mas para a análise desta pessoa nesta manhã, eu não gostaria que você olhasse para outras pessoas, mas que nós nesta manhã olhássemos para nós mesmos e fizéssemos em nossa vida um autoexame. Fizesse um autoexame, um exame de nós mesmos. Um autoexame é um exercício, ou o exercício mais importante que o crente deve fazer, mas é também o exercício mais desprezado, mais deixado de lado, mais esquecido. É o autoexame. O Senhor Jesus nos trouxe aqui nesta manhã para que nós façamos um autoexame em nossa vida. E eu não quero massagear o nosso ego, porque a palavra de Deus diz assim, que não há um justo nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se olharmos a Bíblia, nós vemos que não há como nós nos justificarmos a nós mesmos, porque a própria palavra diz que todas as nossas justiças são como trapo de imundícia, são desprezíveis, são imundas e não servem para nada as nossas próprias justiças. E aqui eu digo aos irmãos, se nós fôssemos fazer sobre nós uma autobiografia, escrever a nossa própria história, com certeza muitos de nós não gostaríamos de ler a nossa própria história, se nós tivéssemos colocado nessa história todos os atos por nós praticados. Não é só aqueles atos melhores, mas todos aqueles atos que nós praticamos, que não tem uma outra pessoa que saiba senão Deus. Se eu fosse fazer uma autobiografia, escrevendo todos os atos que nós praticamos, provavelmente nós não gostaríamos de ler, porque ficaríamos aterrorizados.
cana, la subianda. E nesta manhã eu não quero que nós entendamos uma outra coisa, mas eu quero que nós começamos a entender que quanto mais baixo forem os nossos pontos de vista sobre nós mesmos, mais elevados serão os nossos pensamentos sobre Jesus e mais perto nós estaremos dele. Eu não quero que você se eleve o pensamento sobre você, mas eu quero que você eleve o seu pensamento sobre Jesus nesta manhã. Mas já falamos muito sobre este pecador, sobre esta primeira pessoa que está no versículo de número 21. Então eu vou deixar de falar agora da criatura, pois eu preciso falar do Criador. Aleluia. E eu quero falar sobre Deus. Quero falar sobre Deus Pai nesta manhã. E este Deus, que é o Deus da Bíblia Sagrada, muitos homens, muitos jovens já não adoram mais este Deus da Bíblia Sagrada, porque adoram um outro Deus, que não é o Deus da Bíblia Sagrada. Alguns fazem um Deus para si e adora este Deus, mas eu não estou falando nesta manhã de um Deus feito de barro, feito de pedra. Não estou falando de um Deus de imagens que as pessoas usam em seus colares. Não, eu estou falando de um Deus com letra minúscula, que alguns jovens, alguns homens fazem para si, mas são deuses criados nos seus próprios corações, são deuses criados nos seus próprios pensamentos, mas que não é o Deus da Bíblia Sagrada. Mas nesta manhã nós viemos aqui para aprender um pouquinho sobre o Deus da Bíblia Sagrada. Eu quero falar deste Deus. É o Deus que criou os céus e a terra. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É o Deus que este conjunto cantou sobre ele nesta manhã. É este Deus que nós precisamos conhecer. É este Deus que nós temos que ter intimidade com ele. É esse Deus que nós precisamos sentir. É este Deus que nós temos que glorificar. É este Deus que nós temos que adorar. É o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o médico dos médicos. E ele está neste lugar, nesta noite. E este Deus tem três características, tem três atributos, tem três qualidades deste grande Deus, que eu gostaria de falar com a igreja nesta manhã. E a primeira qualidade deste grande Deus, que é o Deus que muitos não conhecem, e se você não conhece ainda este Deus, nesta noite, nesta manhã, Ele está se manifestando para você aqui. E este Deus, o primeiro atributo dele, Ele que é um Deus soberano. Ele é um Deus soberano. O que isso significa, pastor? É que este Deus tem absoluta autoridade e poder absoluto para fazer exatamente o que agrada a Ele. Ele é soberano, Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder para fazer aquilo que agrada a Ele. Ele é um Deus que não pode ser controlado pela vontade, pelos desejos do homem. Ele segue apenas a sua própria vontade, ele segue o conselho
sua própria vontade. Não há ninguém e não há homem nenhum que pode controlar este Deus da Bíblia Sagrada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Este é o Deus que você serve. Você serve um Deus que é soberano, um Deus que não é controlado por ninguém e por nada. Ele é o oleiro e o homem é o barro. E a Bíblia diz que ele tem poder sobre o barro. E ele faz desse barro o que ele quer fazer. Mas você pode perguntar, pastor, então por que a gente ora? Se esse Deus é assim, nós oramos porque este Deus soberano, dentro da sua soberania, Ele escolheu agir em resposta às nossas orações. É assim que Ele age, porque é assim que Ele escolheu agir em resposta às nossas orações. Aleluia. Mas que em nossas orações esteja sempre a expressão ensinada por Jesus Cristo: seja feita a tua vontade. Aleluia. Se você tem tentado controlar Deus, aleluia, nesta manhã ouça esta palavra, porque você não pode controlar Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele faz o que agrada a Ele, Ele faz o que Ele quer. Aleluia, ore a Deus, peça segundo a vontade dEle para a sua vida, clame ao Senhor, entenda que Ele é soberano e que Ele vai fazer o melhor na sua vida. O Deus que nós estamos aqui para adorar nesta manhã, Ele é um Deus imutável, Ele é um Deus infinito, Ele é um Deus infalível, Ele é um Deus incontrolável, que está acima de todas as suas criaturas. Ah, você não serve um Deus pequeno, não. O teu Deus é grande, o teu Deus é grande, o teu Deus é grande, o teu Deus é poderoso, o teu Deus é grande. Entenda isso, que o teu Deus é grande. Entenda uma coisa nesta manhã: foi esse Deus soberano que fez Cristo se tornar pecado, porque Ele é soberano e Ele fez Cristo se tornar pecado. Aleluia. Vamos falar da segunda qualidade, ou do segundo atributo deste grande Deus. Este grande Deus é um Deus de infinita justiça. Entenda, não perca um minuto só dessa mensagem. A primeira qualidade, este Deus é soberano. A segunda qualidade, ou atributo, esse Deus é um Deus de infinita justiça. Ele é um Deus justo, e a sua justiça é inflexível, a sua justiça é rigorosa, a sua justiça é implacável, a sua justiça é severa. O que isso significa, pastor? Isso significa que Ele é um Deus que ao culpado não tem por inocente. Esse é um Deus de justiça. Ele é um Deus de justiça, e a sua justiça é rigorosa, e Ele não tem o culpado por inocente. Ele é um Deus que pune o pecado. Ele é um Deus que decreta punição onde há transgressão
onde há iniquidade, este Deus decreta punição, porque Ele é um Deus justo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E as nossas obras não podem pacificar este Deus. As nossas palavras diante dele não podem pacificar este Deus. As nossas palavras não reverte a sentença deste grande Deus. Oramai, Deus, aleluia. Esse é um Deus que não é um Deus que apaga o pecado sem exigir punição. Ele não é um Deus que simplesmente apaga o pecado sem exigir punição. Ah, pastor, está doendo, mas esse é o Deus da Bíblia Sagrada. Aleluia, Deus, mas tem algo maravilhoso para nós nesta manhã. A palavra de Deus diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão. Vamos para o último atributo deste grande Deus, que eu gostaria, claro que tem muitos atributos, mas os atributos que eu gostaria de destacar nesta manhã. Terceiro atributo desse grande Deus, que já foi cantado nesta manhã, um dos lindos hinos que eu conheço. Este Deus é um Deus de insondável, de inexplicável graça. Isto é, Ele ama conceder a sua bênção àqueles que não merecem. Eu não mereço, você não merece, mas o nosso Deus é um Deus de inexplicável, insondável graça. Ele é um Deus de infinito amor e misericórdia. Neste Deus está a plenitude do amor. Neste Deus está a plenitude da misericórdia. O amor não é Deus, mas Deus é amor. Ele é maior. E eu queria que você entendesse uma coisa. Eu queria que todos os jovens de São Sebastião entendessem uma coisa nesta manhã. Porque tem alguns aí que estão dizendo que acham que Deus não ama ele. Mas eu vim aqui para te dizer nesta manhã que assim como o céu está acima dessa terra, assim são os pensamentos de amor de Deus por você, comparado com aquilo que você acha que Deus te ama. Vou repetir: assim como está distante o céu da terra, assim é a distância que existe entre os pensamentos de amor de Deus por você e aquilo que você acha que Deus te ama. Mudando as palavras, Deus te ama muito mais do que você pensa. Deus te ama muito mais do que você imagina. Aleluia! Desde a eternidade Deus já está te amando. Desde a fundação do mundo Jesus está te amando. Deus está te
culto dizendo: eu tenho certeza que Deus me ama, 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 Deus me ama. Vamos para a última pessoa sobre qual esse versículo fala. Já falamos um pouquinho do pecador, já falamos de Deus Pai, e agora eu queria falar daquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e eu gostaria de falar do Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele existe com o Pai desde a eternidade. Assim como o Pai é, Ele é. Assim como o Pai é, o Filho é. O Pai é infinito, Cristo também é. O Pai é imutável, Jesus Cristo também é. O Pai é infalível, Jesus Cristo também é. O Pai tem todo o poder, Jesus Cristo também tem. Aleluia. Ele tem a mesma dignidade do Pai. Por isso você pode cantar nesta manhã que Jesus Cristo é digno, é digno, é digno, é digno. O Cordeiro de Deus é digno de toda honra, de toda glória, de toda louvor. Ele é digno e Ele está neste lugar. Ele está neste lugar, Ele é digno, Ele é digno. Não perca agora o sentido da agora para frente nessa mensagem, senão você não vai entender nada. Por outro lado, esse Jesus é o filho de Maria, um homem como nós mesmos, um homem sujeito a todas as fraquezas da natureza humana, porém sem pecado. Um homem de sofrimento, de angústia, de dor, de dificuldade, de ansiedade, de medo, um homem de aflições, de dúvidas, de tentação, de julgamento, de fraqueza e até morte. É o Filho de Maria. Mas esse Jesus Cristo é um ser que às vezes não compreendemos, porque a nossa mente é incapaz de compreender certas coisas. Aleluia. Porque Ele é puramente Deus, mas Ele é puramente homem. Ele não é um Deus humanizado e também não é um homem deificado. Ele é homem e não mais do que homem, e Ele é Deus e não menos do que Deus. Aleluia. Que mistério é esse? A nossa mente não consegue entender. Mas o que nós temos que entender, que Ele é homem e não mais do que homem, e Ele é Deus e não menos do que Deus. Aleluia. Este é Jesus. Agora entenda aqui, o texto diz que Ele não conheceu pecado. A Bíblia diz assim: aquele que não conheceu pecado. Preste atenção, redobre a atenção aqui. A Bíblia não diz que ele, simplesmente que ele não pecou. Ah, como isso é maravilhoso e profundo. Ele viu o pecado dos outros, mas ele não sabia disso por experiência. Ele era completamente desconhecido em relação a isso. Ele não apenas fez algumas coisas de errado, e essas coisas de errado não subiu ao coração dele. Não, ele não conheceu o pecado de forma nenhuma.
conheceu o pecado de qualquer tipo. Este é o seu Jesus. Ele não conheceu pecado de qualquer tipo. Nenhum pecado de pensamento, nenhum pecado de transgressão real, nenhum pecado de lábios, nenhum pecado de mão, nada, nenhum pecado. Ele era puro, ele era perfeito, impecável, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, é o Cordeiro de Deus perfeito, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado, extremamente puro e impecável. Certamente, em todos os segundos da sua vida, ou seja, da vida de Jesus, ele cumpriu o primeiro de todos os mandamentos. Entendam tanto que é profundo isso. A Bíblia diz assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento e de todas as tuas forças. Aleluia, aleluia. E quem quebra este mandamento com certeza está cometendo pecado. Aleluia. Então podemos entender que Jesus, em todos os momentos, em todos os segundos da sua vida, ele amou a Deus, aleluia, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu pensamento, com todas as suas forças. Aleluia. E aí aqueles que acham que são muito santos, pensa neste mandamento. Aleluia. Se você tem amado a Deus dessa forma, com toda a sua força, com todo o seu pensamento, com toda a sua alma, com todo o seu coração, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Agora vamos para o que este Deus fez, para a parte final. O que esse Deus Todo-Poderoso fez? Ele é um Deus justo, mas ele também é um Deus gracioso. Então o que ele fez? Ele não deixou de punir, ele não deixou de castigar por causa do pecado, mas colocou seu Filho no lugar e substituindo o pecado, substituindo o culpado, que era eu e você. Ele não deixou de ser Deus justo, ele não deixou de ser Deus de infinita justiça, mas o que ele fez? Pegou o seu Filho e colocou no lugar do culpado, que era eu e você. Jesus Cristo era impecável, imaculado, e nós pecadores desprezíveis, de nenhum valor. Mas Jesus Cristo se dispôs a ser tratado como pecador, para que o pecador pudesse ser justo e aceito diante de Deus. O pecador então veste as roupas de Cristo. É Cristo sendo tratado como se fosse o pecador, e o pecador sendo tratado como se fosse Cristo. Entenda isso. Jesus Cristo assumiu o lugar do pecador. Aleluia. É Cristo sendo tratado como se fosse pecador, e o pecador sendo tratado como se fosse Cristo. Aquele que não tinha pecado tornou-se
por atribuição de Deus, culpado pelo pecado do pecador, para que o pecador pudesse ser sem pecado naquele que não tinha pecado. Como isso é maravilhoso, aleluia. Aleluia, como isto é maravilhoso. Se você arrependeu, confessou os seus pecados, e eles foram colocados sobre Cristo. Cristo morre na cruz, sofrendo a punição dos seus pecados. Se você se arrependeu, se você confessou os seus pecados foram colocados sobre Cristo, e Cristo pagou por eles na cruz do Calvário. Antes de Jesus vir como homem nessa terra, Jesus nunca tinha sido infeliz, Jesus nunca tinha tido uma vida miserável, mas quando ele vem, Deus começa a derramar a ira sobre ele. Mas Deus não fez injustiça. Eu gostaria de chamar a atenção para isso, porque Jesus concordou com este negócio. E Jesus mesmo disse assim: eu dou a vida pelas ovelhas. Ele nasceu numa manjedoura, sofreu dores, sofreu tristeza, chorou, aleluia, morreu, e tudo isso foi por você. É coroa de espinho, são pregos, é cruz, e ele fez tudo isso por você. Ele é imaculado, ele não tem mancha, mas ele é perseguido. Aquele que é perfeito sofre dores. Aquelas lágrimas que ele derramou de sangue foi por mim e por você. Foi por mim e por você. A culpa dos nossos pecados é imputada, é atribuída a ele. Ele é puro em si mesmo, mas ele se fez impuro, tendo tomado sobre si o pecado do seu povo. Ele é maltratado, ele é blasfemado, ele é cuspido, ele é escarnecido, ele é pregado numa cruz, e lá nesta cruz ele diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Deus meu, por que me desamparaste? Ele é desamparado porque ele é perfeito em si, mas agora ele está no lugar do pecador. A culpa do pecador está nele, e portanto ele deveria ser punido, porque a culpa do pecador está nele, e por isso ele deveria ser punido. Ele foi desprezado para que você fosse amparado. Ele foi desprezado para que você fosse amparado. Se ele não tivesse sido desamparado pelo Pai, você hoje não poderia estar aqui. Ele fez isso por você. E algumas pessoas me dizem assim: acho que Deus não me ama. Aleluia. E ele fez disso desde a eternidade. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Isso estava planejado para acontecer por mim e por você. Mas qual que é o efeito disso em nós?
respeito disso em você. Você pecou muito, mas você se arrependeu, você renunciou, você se converteu, você abandonou os seus pecados. E o diabo pode querer te acusar diante de Deus e dizer: aquela pessoa tem que ser punida porque ela pecou, ela deve ser castigada porque ela pecou. Mas Deus pode dizer assim: Cristo foi castigado no lugar dele. Este pecador não é pecador agora, ele é perfeito. Ele olha para o pecador como se fosse Cristo, pois o pecador está escondido em Cristo. Cristo se fez pecado, assumiu o lugar do pecador. Nesta manhã, que o nosso coração chore de tristeza pelo pecado. Se você quiser chorar de tristeza, que chore de tristeza pelo pecado, mas não precisa chorar com medo da punição, se você já arrependeu dos seus pecados. Olhe para o seu Senhor, porque o seu Senhor é perfeito. E lembre-se de uma coisa, eu estou dizendo: se você arrependeu dos seus pecados, se você deixou os seus pecados, olhe para o seu Senhor, porque você é completo nele. Você está na presença de Deus perfeito, como se nunca tivesse pecado, se você está em Cristo. Então chore pelo seu pecado, deixa o seu pecado, mas não precisa ficar preocupado com a morte, se você já arrependeu, já entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Se você aprendeu a odiar o pecado, saiba que seu pecado foi colocado na cabeça de Cristo. Você não está em si mesmo, mas você está em Cristo. Atenção para isso: a sua aceitação não é em si mesmo, a sua aceitação é em Cristo. Se você acha que você vai muito longe com as próprias pernas, deixa eu te falar nesta manhã: você não vai, porque você é aceito, mas em Cristo Jesus. E quando eu estava preparando esta mensagem, algo maravilhoso veio em meu coração, tão simples e tão claro, mas porque nós não fomos chamados apenas para seguir os ensinos de Jesus, nós não fomos chamados apenas para seguir os ensinos de Jesus. Mas deixa eu falar para você nesta manhã: você foi chamado para estar nele. E é isso que eu quero dizer nesta manhã para você: você foi chamado para estar nele. E foi ele mesmo que disse: estai em mim e eu em vós. É só assim que você pode dar fruto, só assim que você pode viver uma vida santa, só assim que você pode viver uma vida separada, se você estiver nele. O convite para de Deus para você nesta manhã, de Jesus Cristo, é: estai em mim e eu em vós. Concluindo,
Nós estamos por natureza em inimizade com Deus se nós não reconciliarmos com Ele. Se nós não reconciliarmos com o Senhor, nós estamos por natureza em inimizade com Deus. E qual foi a utilidade disso que nós estamos estudando nesta manhã? Qual a utilidade de dizer que foi por você? Qual a utilidade deste tema? É para fazer o apelo que Paulo fez no versículo anterior, o versículo de número 20, em que ele diz assim: vos reconcilieis com Deus. Reconcilieis com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Não pense que Deus é um Deus sem misericórdia, não. Não pense num Deus desse jeito, mas pensa num Deus que os seus pensamentos são pensamentos de amor por você, de eternidade a eternidade. E é um Deus que quer reconciliar com você. Se você não está em paz com Deus, Deus quer reconciliar com você. E até dá para entender. Se você não se reconciliar com alguém que não quer reconciliar com você, mas não dá para entender você não reconciliar com Deus, que quer a todo momento reconciliar com você. Ele busca desde o início reconciliar-se com o homem. Ele fez tudo por você, para que você pudesse ter paz com Ele, para que você possa reconciliar com Ele. Ele morreu na cruz do Calvário para que você tenha paz com Ele, para que você não tenha inimizade com Ele, para que você esteja nele, para que você esteja seguro, para que você esteja alegre, para que você tenha certeza da sua salvação, para que você tenha certeza da vida eterna. Se você está convencido do seu pecado, se você se arrepender, se você reconhecer a sua culpa, se você reconhecer que Cristo estava no lugar seu, se você reconhecer que foi por você, se você reconhecer isso, você estará reconciliado com Deus. E assim, você não precisa mais ser punido, porque o Mestre Jesus Cristo foi castigado no seu lugar. Então você não precisará mais ser punido, porque o Mestre Jesus foi punido no seu lugar. E Ele fez isso, foi por você. Esta é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para trazer para a igreja nesta manhã. Que Deus abençoe a igreja. Agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus.